Olá, sou o professor Wallace Alves. Nesta aula, falaremos sobre vícios e defeitos. As obras de engenharia, assim como os seres vivos, estão sujeitos a desenvolvimento de patologias e a deterioração com o tempo. Afinal, a edificação ela é uma união entre mão de obra desqualificada, materiais e prazos apertados durante o processo construtivo. Acrescenta-se a agressividade ambiental e também a má utilização e a falta de realização de manutenções para que o surgimento de patologias ele se torne evidente nas edificações. Nesse sentido, é de fundamental importância a presença de um profissional qualificado para realizar perícias nas edificações. Esses profissionais eles são denominados peritos de engenharia e eles devem ter capacidade de realizar perícias conforme estipulado nas normas vigentes. A NBR 13752 de 1996, intitulada Perícia de Engenharia na Construção Civil, define perícia como uma atividade que envolva a apuração das causas que motivaram determinado evento ou asserção de direitos. Portanto, a perícia é solicitada sempre que há alguma investigação com base judiciária. Essa norma também estipula 4 tipos básicos de perícia. A primeira trata do arbitramento. Essa perícia é realizada quando envolve partes com opiniões opostas que precisam chegar em um consenso. Também há a perícia do tipo avaliação, que envolve a determinação técnica de um valor qualitativo ou monetário de um bem ou empreendimento. A perícia do tipo exame ocorre através da inspeção por meio de um perito sobre pessoas, coisas, móveis ou somoventes para a verificação de fatos ou circunstâncias. E por fim, a perícia do tipo vistoria envolve a constatação de um fato mediante um exame circunstanciado e a descrição minuciosa dos elementos que estão sendo analisados por esse perito. A norma também delimita que o perito deverá ser um profissional legalmente habilitado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O perito é considerado um auxiliar de justiça, visto que ele possui o conhecimento técnico para a tomada de decisões por parte do juiz. Já o assistente técnico, ele também deve ser um profissional habilitado nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e ele será solicitado pelas partes que estão em tomada de decisão para assessorar o perito principal no caso. O laudo é um documento elaborado pelo perito, ou seja, ele é o resultado da perícia, onde constam todas as informações que foram levantadas durante esse processo. A norma estabelece que ele deve conter informações obrigatórias, sendo elas a indicação da pessoa física ou jurídica que fez a contratação dos serviços, os requisitos atendidos na perícia, o tipo de perícia, a metodologia, como ela foi realizada e o que foi analisado, relato e data da vistoria com todas as informações referentes, o diagnóstico da situação encontrada naquele dia. No caso das perícias que envolvam cunho avaliatório, deve-se realizar a metodologia e mostrar como foi quantificado o valor monetário. Devem conter os memoriais de cálculo, memoriais descritivos, todos os resultados de testes ou ensaios que foram realizados e todas as informações pertinentes à realização destes. Por fim, nome, assinatura e registro do CREA do profissional que realizou a perícia. E para esse laudo ele ter validade, ele deve ser acompanhado da anotação de responsabilidade técnica, chamada de ART, assinada por ambas as partes. Esta norma também define 2 elementos importantes que devem constar nos laudos patológicos. Os vícios, que são anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os que tornam inadequados as funções que se destinam. Esses vícios eles podem ser desde um pequeno defeito na pintura até problemas encontrados no piso, principalmente na parte de rejuntamento. Já os defeitos, eles são anomalias que podem causar danos efetivos ou representar ameaça à saúde e à segurança dos usuários da edificação. Ou seja, os defeitos eles são mais danosos às edificações e aos seus usuários quando comparado aos vícios. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que é obrigatório o atendimento das normas brasileiras, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, e a sua desobediência corresponde à infração, ensejando em sanções cabíveis. A falta de conhecimento das normas, a mão de obra desqualificada, os materiais e também os projetos são responsáveis por vários vícios e defeitos que estão presentes nas construções civis.
O Código de Defesa do Consumidor define vícios construtivos como todas as falhas construtivas que causam prejuízo material ao consumidor e que implicam em gastos financeiros para o reparo, como, por exemplo, um pequeno defeito na pintura ou a falta de rejuntamento no piso. Já os defeitos construtivos são falhas que fazem com que o fornecimento de produtos ou serviços afetem ou possam afetar a saúde e a segurança das pessoas que estão usufruindo deste local. Além da classificação em vício ou defeito, há a necessidade de subclassificar em vício ou defeito aparente, que são aqueles de fácil constatação a partir do momento que o usuário ele entra para a edificação, e os vícios ou defeitos ocultos, que são aqueles que ocorrem ao longo do tempo e diminuem o valor da coisa ou a tornam imprópria ao uso que se destina. Os danos eles são conceituados como todas as consequências que os vícios e defeitos provocam nas edificações, tanto na edificação em análise quanto nas edificações vizinhas ou nos usuários de ambas as edificações. O Código Civil, no seu artigo 618, define o prazo de garantia legal de edificações em 5 anos, ou seja, a edificação ela tem um prazo de garantia legal conforme a legislação de 5 anos. O Código de Defesa do Consumidor estipula prazos para que os vícios e defeitos eles sejam recorridos por parte dos usuários. Em relação aos vícios, o usuário tem 90 dias a partir do momento da entrega das chaves para recorrer de todos os vícios e defeitos presentes nas construções. Quando trata-se de vícios ou defeitos aparentes, o usuário tem 90 dias para entrar em contato com a construtora e solicitar o tratamento dessas patologias. Como exemplo de vícios e defeitos aparentes, tem-se a falta de juntamento em pisos e defeitos, por exemplo, nas pinturas das alvenarias e das esquadrias. Já quando trata-se de vícios ou defeitos ocultos, o prazo de 90 dias começa a se contar a partir do momento em que a patologia ela foi constatada. Ou seja, se eu constatei essa patologia hoje, eu tenho 90 dias para entrar em contato com a construtora e solicitar o reparo. No caso de vícios ocultos, o prazo de 90 dias ele terá prazo final até o último dia da garantia legal, ou seja, até os 5 anos. Já no caso de defeitos ocultos, esse prazo poderá ser estendido até 20 anos. O prazo de 90 dias para reclamar do vício ou defeito, ele será interrompido quando houver uma comunicação formal entre o usuário e a construtora. Aconselha-se que o usuário ele faça uma reclamação registrada em cartório para resguardar a sua parte perante a legislação brasileira. O Código de Defesa do Consumidor estabelece também as responsabilidades de todas as partes envolvidas nesta edificação. O construtor ele tem responsabilidade de reparar o dano independentemente da existência de culpa. Não há necessidade de se comprovar a culpa para que o construtor ou executor realize o reparo dos danos. O engenheiro projetista ele só será responsável por reparar os danos quando a sua culpa for devidamente comprovada. E o consumidor ele terá responsabilidade de usar a edificação corretamente, conforme especificado no manual de uso, e realizar as manutenções conforme previstas nos planos de manutenção. Sempre que houver alguma mudança na edificação, reforma ou ampliação, todas essas informações deverão ser inseridas no projeto para futuras consultas. O usuário da edificação, a partir do momento que ele recebe os documentos, ele é responsável por tudo o que acontece dentro da sua edificação. Ele poderá perder a garantia legal se ele não usar corretamente a sua edificação. O Código de Defesa do Consumidor estipula que os consumidores são todas as vítimas envolvidas no evento. Ou seja, se está ocorrendo a execução de uma edificação e uma pessoa passa ao lado dessa edificação e ela é atingida por um tijolo, ela é considerada um consumidor da edificação e, portanto, está cabível a reparo de danos físicos. Em relação a vícios e defeitos construtivos, era isso. Vejo vocês na próxima aula. Até lá!